Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Nós estamos, Pai, em Tua presença santa para proclamar o Teu nome, ó Deus. Senhor, nos ajuda, nos ensina a Te servir melhor. E ajuda, Senhor, os que estão sempre conosco. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, aqueles que terão contato com as nossas publicações. Guarda, Senhor, a Tua igreja na cidade, a Tua igreja no interior. Guarda, meu Senhor, todas as gerações da igreja. Guarda, meu Senhor, as criancinhas, a juventude. Guarda, Senhor, as famílias, os idosos. Manifesta o Teu poder na vida da igreja, Senhor, dando a graça aos Teus ministros, Pai, para continuar. Deus fiel e todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da igreja, programa da escola teológica. Nosso desejo é comunicar a palavra santa. O nosso sentimento é um sentimento de dívida com a nossa congregação, com os nossos irmãos. É importantíssimo, meus amados irmãos, fazer o que Deus ordenou, e o Senhor ordenou à sua igreja: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Muito embora eu tenha trazido sempre e trago realmente muitos temas e mensagens no Antigo Testamento, inclusive a de hoje, mas tudo é pelo fato da gente receber a palavra através do Evangelho de Jesus. O nosso texto hoje é Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 22. E é um tema muito interessante, e apesar de ter sido de uma época remota, portanto, 700 anos antes de Cristo, aponta exatamente para o Novo Testamento e para o que nós admitimos hoje como doutrina em quase todas as áreas que se dizem cristãs. Então nós vamos ler a palavra e vamos aprender, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não mudou, o nosso Deus é o mesmo. Isaías 14 e 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te virem, os que te contemplarem, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada.
como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra e suplicamos, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos. Senhor, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, abençoa os nossos seguidores, ajudadores, intercessores. Deus bendito, toma o primeiro lugar em cada coração. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, este capítulo 14 do profeta Isaías, ele é composto por 32 versículos. Eu li do 12 ao 22, mas eu quero falar do contexto também. Para você entender, para vocês entenderem melhor, é necessário falar do contexto. Os profetas de Deus, eles usaram muito os recursos que Jesus Cristo usou na sua missão no Novo Testamento. Os profetas usaram parábolas, usaram poesia, usaram muitos recursos. Aqui é um recurso que é como se fosse uma parábola. O Senhor, usando o seu profeta, movido pelas orações e pelas aflições, pelo sofrimento do seu povo, o Senhor faz aquele profeta compreender a continuidade do povo de Deus e a destruição dos seus inimigos. O profeta Isaías, nos seus dias, ele conhecia Babilônia como uma cidade, a capital do império da Babilônia, era a cidade de Babilônia. E era conhecida como cidade dourada. O luxo, o poder, ouro, muito ouro, ouro pela riqueza e ouro pelas destruições, os espólios dos povos vencidos. Era uma grandeza a Babilônia. E o Senhor usa o profeta para fazer uma comparação, uma espécie de parábola, na qual compara o rei de Babilônia com Satanás. No começo do capítulo, no versículo 4, diz que você vai proferir este provérbio contra o rei da Babilônia. Era Deus falando com o seu profeta. Você vai proferir, e todos proferirão este provérbio contra o rei da Babilônia. E dirás: como cessou o opressor? Como acabou, como teve fim a cidade dourada? O Senhor já quebrantou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Era a profecia do fim daquele
terrível império. Só que Isaías, pregando isto para um povo que estava sofrendo opressões e tinha assistido, naquele mesmo período, o império da Assíria invadir o Reino do Norte e matar milhões, destruir tudo que pôde, aprisionar multidões e desterrar todos que pudessem se reorganizar e oferecer resistência. São consideradas tribos perdidas, tem nada perdido. Só a loucura dos ímpios e o juízo dos tolos que se perderam. Deus não perde nunca, mas como os assírios já haviam destruído o Reino do Norte, e as tribos organizadas, as 10 tribos organizadas foram desorganizadas e destruídas, consumidas, dizimadas, alardeiam a perda das 10 tribos. Só que o nosso Deus, na sua sabedoria, havia feito a reserva de uma semente de cada tribo dentro de Judá, a tribo da salvação. E o profeta Isaías foi um instrumento de Deus para falar sobre o juízo de Deus contra a Babilônia. Você vai proferir este provérbio contra o rei da Babilônia e vai dizer: o opressor já era, a cidade dourada já era, o Senhor já quebrantou, já quebrou, já destruiu o bastão do ímpio. Aquele poder, aquele bastão do rei, do soberano. Quem lembra, quem assistiu à cerimônia fúnebre da rainha, da nobre, da honrada rainha Elizabeth II, viu quando aquele conselheiro chegou, aquele cavaleiro britânico, chegou e quebrou o cetro. Aquilo era um símbolo de mudança de poder. Pois é, Deus fez aquilo. Deus quebrou o cetro da Babilônia para defender o seu povo. E a comparação era esta: o rei da Babilônia semelhante a Satanás. E onde eu comecei a leitura, no versículo 12 diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Uma outra Bíblia mais tradicional que eu tenho diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, que dá no mesmo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortada, como foste derrubada por terra, tu que debilitavas as nações. Todas as nações, todas as famílias, todos os reinos da terra, todo mundo, de alguma forma, já sofreu opressão, perturbação de Satanás. E o rei da Babilônia representava bem a Satanás, porque ele oprimiu da África à Ásia, à Europa. Oprimiu todo mundo. E aqui o profeta de Deus, orientado pelo Espírito de Deus, está descrevendo Satanás como se fosse o rei da Babilônia, e o rei da Babilônia como se fosse Satanás. No versículo 13, Isaías 14:13 diz: e tu dizias no teu coração:
Eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei do lado do norte. Indicava o poder da Babilônia, o norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Isto era a arrogância do rei da Babilônia, comparável à arrogância de Satanás. No versículo 15, a sentença: contudo, será levado ao inferno, o mais profundo abismo. Não tem nada com subida. Não vai subir, não vai ver estrela, não vai exaltar trono. Pelo contrário, vai descer ao abismo mais profundo, ao inferno. Para quem desacredita em tudo, as testemunhas de ninguém não acredita no inferno, nem no céu. Vão pastar, vão comer capim-elefante aqui pela terra. Não tem diferença. Pode acreditar no céu, acreditar no inferno, acreditar no Satanás, acreditar em Deus ou não acreditar em nada. Não muda nada. Isto é verdade divina. Está com 2.700 anos que o profeta foi usado por Deus para falar e continua de pé. No versículo 16, diz: os que te viram em pleno poder, os que te contemplaram e viram, vão considerar e vão dizer: é ele mesmo? Este é o homem que fazia a terra estremecer. Este é o homem que apavorava o rei e destruía os reinos. É aquele mesmo que colocava o mundo, transformava o mundo no deserto. É aquele que assolava uma cidade e deixava destruída. É aquele que mantinha prisioneiros para trabalhar, cativos, senzalas enormes. É aquele. O versículo 18 diz: todos os reis das nações, todos eles morreram com honra. Todos os reis foram enterrados com honra, cada um na sua terra, cada um na sua morada. Porém, tu, era a comparação, porém tu serás lançado da sepultura como uma coisa imunda, não terá um enterro digno. Como as vestes dos que foram mortos à espada, como os que se esconde em cavernas, como um cadáver pisoteado. A diferença cruel entre o rei opressor e os reinos que sofriam, os reis que sofreram na mão dele. Com eles não te reunirás na sepultura. Era Deus falando através do seu profeta que aquele homem não teria honra nos seus dias finais. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será lembrada,
nomeada, exaltada, não haverá contemplação com a tua malignidade. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus não muda 1 milímetro no decorrer dos milênios. A verdade de Deus. Acreditou? Ótimo. Não acreditou? Não faz diferença. Recebeu? Ótimo. Não recebeu? Não faz diferença. Se humilhou? Maravilha. Não se humilhou? Não faz diferença. O nosso Deus continua inatingível, intocável e jamais perecerá a sua memória. Agora, meus amados irmãos, os versículos 21 e 22, que deixa muitas pessoas meio confusas, porque diz o versículo 21, preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais. Claro, se toda aquela geração, se era uma nação de orgulhosos, o próprio rei comparável a Satanás, Deus está dizendo, eu vou matar todos, vai acabar tudo. Então, no que diz respeito à parábola, à poesia, aqui a poesia macabra, Deus está dizendo através do profeta, é só esperar para ver, vai morrer todo mundo, e os filhos vão morrer por causa da maldade dos pais. A maldade do rei, a maldade dos conselheiros, a maldade da sociedade que deu sustentação, a maldade de quem alimentou aquele orgulho. Vão todos morrer. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade dos pais, para que não se levantem. Não vai continuar. É simplesmente isto. Não haverá Babilônia. A Babilônia que tem no Apocalipse é uma Babilônia simbólica. Aquilo ali hoje preenche todos os quesitos. A ilusão cristã chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, pelo andar desta carruagem desgovernada, tem tanta seita protestante maligna, tem tanta gente maligna, tem tanta estrutura maligna, que compete hoje com o catolicismo para saber quem será mais diabólico. E o resultado é que o Senhor já tinha decretado o fim da Babilônia. Não vão se levantar para que não possuam a terra e encha a face do mundo de cidades, porque onde eles fizessem uma cidade, seria uma cidade idólatra e violenta. E o último versículo diz, porque me levantarei contra eles. Só a mão de Deus poderia derrubar a Babilônia. Babilônia, uma cidade grandiosa, estrutura poderosa, uma grande cidade, orgulho dos seus habitantes e dos seus construtores. E Deus disse, me levantarei contra eles, extirparei de Babilônia o nome, eles vão deixar de existir. O nome, os sobreviventes nesta guerra final, o filho e o neto, ou seja, extinção, iam deixar de existir, porque o seu rei era comparável a Satanás, pelo orgulho, e a maioria tinha este comportamento. Meus amados, a palavra de Deus
é a verdade e não vai fazer diferença que os homens aceitem ou rejeitem. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus tenha misericórdia dos que têm temor e ainda têm algum juízo. Hoje nós vamos fazer a intercessão pelas famílias dos nossos amados irmãos que estão enfermos. Tem muitos irmãos enfermos, alguns em consequência das vacinas criminosas. Vacinas de criminosos, vendida, aplicada em estado experimental, que está matando jovens e adultos, pessoas absolutamente sadias, atletas e tal, morrendo em pé. O efeito colateral daquela malignidade. Vamos orar pelos nossos irmãos, que têm morrido, alguns irmãos também, por causa daquela maldade. Senhor Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti e agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Senhor querido, nós te louvamos, meu Senhor, pela palavra santa. Te louvamos, meu Senhor, pelo teu conselho glorioso e agora suplicamos pela tua igreja. Abençoa, meu Senhor, as crianças, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, as viúvas, os viúvos e os órfãos. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja. Toma em tuas santas mãos cada vida, os teus ministros, na cidade e no interior, a obra missionária entre as nações. Senhor, abençoa o teu povo. Guarda, Senhor, os teus servos em todo lugar. Nos ensina a andar contigo, Senhor. Nos dá graça para guardar a tua aliança santa. Amado Pai, agora te apresentamos, Pai, as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão feridas. Quantas pessoas, meu Senhor, sofrendo efeitos colaterais do tratamento obrigatório perigoso, Senhor, imposto pelos perversos. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia das famílias que estão sofrendo. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.